Oi, aqui é a Ananda e esse é o Falando que Não Sabe, o podcast onde eu falo tudo que eu não sei, como se eu soubesse de algo. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre felicidade. Você se considera feliz? O que é felicidade para você? Eu resolvi falar sobre esse tema por dois motivos. Um deles é que eu já tenho refletido sobre esse tema, sobre essa questão, né, da felicidade. O que que a gente acha que é feliz, ser feliz, né, o que que a gente acha que é felicidade, enfim. Eu tenho visto muito movimento, assim, das pessoas largarem suas famílias, seus empregos ou enfim, suas vidas em busca de uma felicidade. E que eu sempre me questionei assim: que felicidade é essa que essa pessoa está procurando, que ela acha que ela precisa largar tudo, sabe? Ela precisa largar a família, ela precisa largar o emprego, ou enfim, a vida dela que ela tinha. E nessa busca, muita gente, inclusive, se envolve em caminho de droga, por exemplo, né? Não querendo bancar moralista aqui, não seria essa a questão. Mas assim, é isso. Eu tenho visto cada vez mais pessoas largando suas vidas de modo geral, em busca de uma felicidade que me parece muitas vezes meio superficial, sabe? Ah, eu larguei isso aqui porque eu quero ser feliz, sabe? Eh, eu vou dar um exemplo aqui, né? Uma pessoa que largou o marido e a filha porque queria ser feliz. Ah, eu quero ser feliz, eu não quero mais, sei lá, ser mãe. E assim, eu acho que isso eu tô dando o exemplo de uma mulher, né, e vocês podem até falar: "Ai, Fê, mas os homens, né, fazem isso o tempo inteiro", e eu acho horrível, tá, não concordo que homem pode fazer isso, mas a mulher não pode fazer isso. Tanto o homem quanto a mulher, né, que deixam, pra trás uma família, deixa o filho, né, os filhos, sei lá, para trás, em busca de uma felicidade, eu acho uma atitude horrível, sabe, porque por que que você não tá feliz, sabe? Aquela pessoa que você colocou no mundo ou adotou, ou enfim, eh, foi uma escolha sua, sabe? Ou foi uma escolha sua ter adotado aquela pessoa, ou foi uma escolha sua, eh, ser pai, sabe? Tudo bem, às vezes acontecem acidentes, né, enfim. Mas assim, você escolheu continuar com aquela criança e criar aquela criança, e aí você cria essa criança, essa pessoa até um certo ponto, e aí você simplesmente fala: "Ai não, não quero mais ser pai, não quero mais ser mãe, é isso, eu quero ser feliz", larga tudo, larga aquela pessoa, que deveria ser a sua responsabilidade, em busca de uma felicidade superficial. Sabe, porque assim, você pode ser feliz, você pode tentar procurar, eh, coisas do seu dia a dia que te deixam um pouco mais feliz do que, sei lá, você tá lá naquele dia a dia de mãe, de pai, enfim. Eh, mas você tem que fazer isso com uma certa responsabilidade, sabe. Uma responsabilidade afetiva também, porque querendo ou não você vai estar afetando uma outra vida, né. E porque você acha que você tem que ser feliz, independente do que for. E eu não acho que a vida funcione assim, sabe. Eu acho que é isso, a gente pode buscar momentos e coisas que nos fazem felizes, mas sempre com uma, consciência de que a minha busca pela felicidade, se é que é uma busca, uma corrida, sabe, o que que é o estado de espírito, a minha busca pela felicidade, ela não pode prejudicar a outra pessoa, né, não pode prejudicar pessoas que estão em volta, porque assim, eh, você não pode abdicar da felicidade das outras pessoas para você ser feliz. E não assim: "Ai, tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que pensar no outro". Não, mas é você ter essa responsabilidade mesmo de meu, você é um pai, você é uma mãe, você não vai largar o seu filho simplesmente porque você quer ser feliz.
sabe? Você tem uma responsabilidade e você tem que fazer aquilo com uma certa responsabilidade. Enfim, um dos motivos, né, pelo qual eu resolvi fazer esse episódio sobre felicidade. Porque o que que é a felicidade? E aproveitando o gancho de o que que é a felicidade, eu resolvi pegar aqui, definição de felicidade. Nossa, gente, só uma coisa rapidinho, caso a minha voz esteja meio fanha e, enfim, caso pareça que eu estou, né, perdendo o fio da meada e tal, é que esse episódio eu tô tendo que fazer muitas pausas, porque simplesmente estou com a rinite atacada. Tenham paciência comigo hoje, por favor. Bom, então, voltando, vamos, ler o que que é, né, felicidade de acordo com o dicionário. E aí eu peguei da UOL, tá? Dicionário aqui da UOL. E fala aqui: felicidade. Estado de espírito de quem se encontra alegre ou satisfeito. Alegria, contentamento, fortúnio, júbilo. E aí a segunda definição é: acontecimento ou situação feliz ou alegre, sorte, sucesso, ventura. Então essas são as duas definições de felicidade que tá aqui no dicionário da UOL. E eu achei interessante, né? Porque realmente, eu vejo também a felicidade mais como um estado de espírito, né, um acontecimento, uma situação. Eh, e para mim um estado de espírito, um acontecimento, uma situação, são coisas que são passageiras, né. Mas quando a gente fica nessa busca pela felicidade, a gente, eh, torna essa busca como parte da nossa vida, porque a gente quer que a felicidade ela seja quase que 100% da nossa vida. E, enfim, eu acho que aí tá o erro, né, porque a gente nunca vai conseguir ser feliz 100% do tempo. A gente pode ter uma vida um pouco mais feliz e a gente pode mas assim, sempre vai ter um momento que não vai ser legal, entendeu? Mas a questão é que não necessariamente aquele momento ruim, eh, vai ser, a definição da sua vida inteira, sabe. O segundo motivo, que eu resolvi falar sobre o tema felicidade é que, no episódio passado, né, que eu falei sobre pensamentos, sobre impérios romanos, eu pedi para vocês enviarem áudios, né, enfim, e um dos meus amigos, que é o Paolo, fez aniversário essa semana, parabéns, Paolo. Ele me mandou um áudio, né, que sobre o Império Romano dele, só que eu já tinha postado, né, o episódio, e eu ouvi o áudio dele, tal, e aí eu falei assim: "Cara, você me deu uma ideia de outro tema". E aí eu falei pra ele: "Eu não vou deixar o seu áudio no Império Romano, mas eu vou deixar o seu áudio em outro episódio que eu vou falar sobre esse tema que eu tive a ideia". Então vamos escutar o áudio do Paulo. Fernanda Maria mandando áudio. Agora foi quando consegui. Não sei se vai dar tempo. Se não der, tudo bem. Às vezes, quando for ter algum outro tema. Eu amei isso, amei a possibilidade de poder participar, né, do podcast, assim. Acho muito legal. Mesmo que seja outro tema depois, assim. Acho muito legal isso, de, tipo, poder falar com os seguidores, né? Trazer alguma coisa assim deles. Achei muito divertido. Então vou falar, mesmo que não der, tá aí meu depoimento. Meu Império Romano é sobre o medo de estar tomando as decisões erradas. Isso é o que ocupa 200% do meu dia, se não 300% do meu dia. Eu sinto que constantemente eu tô com medo de estar vivendo a vida que não era a vida que eu mais gostaria de estar vivendo. E isso não por erros externos ou qualquer coisa assim, mas puramente por uma tomada de decisões errada, sabe? Eu tenho medo de estar
no caminho errado, de ter escolhido errado, e acho que o que mais me assusta, na verdade, assim, de não estar escolhendo, sabe? De travar, de não saber para onde ir, de não saber o que escolher e, por consequência, ficar parado no mesmo lugar. Porque se a gente para, né? Mas o tempo não. Então as coisas vão mudando e passando, e quando você vai ver, pá, 26 anos depois de amanhã quase vou fazer. E, e é isso, né? Se eu tô fazendo escolhas erradas, então até quando eu vou poder voltar atrás para fazer a escolha certa, né? Quanto tempo eu ainda tenho para acertar o meu caminho? E não é nem numa questão de destino, né? Não, eu não acredito em destino, eu acredito que a gente que molda a nossa trajetória 100%, mas é numa questão de felicidade mesmo, assim, é tipo, eu não tô feliz. Então, aonde que eu tô errando, né? Onde que eu preciso mudar? Qual escolha que eu preciso fazer e qual escolha que eu não estou fazendo para me deixar num caminho que me traga alegria, né? Minimamente felicidade. Eu sei que é impossível ser feliz 100% do tempo, né? Mas eu sei que também não precisa ser assim, sabe? Então, eu acho que é isso, assim. É esse medo constante das escolhas. E o maior medo de tudo, que é a consequência dessas escolhas diante de um tempo que está passando e de portas que vão se fechando por consequência, assim. Bom, eu achei interessante, inclusive eu até falei pra ele, né, porque ele fala que ele não tá feliz, e eu achei interessante isso porque eu achava que ele estava feliz. Porque quando a gente se encontra, ele parece estar feliz, e eu acompanho ele também nas redes sociais, e você acha que ele tá feliz. Se você não faz parte da vida dele no dia a dia, assim, né, você acha que ele tá feliz. E ele até fala, né, a magia das redes sociais. E essa é a questão, né, a gente vê as pessoas no Instagram, no TikTok, enfim, nas redes sociais, e por mais que pareça clichê, é real, é que a gente vê essas pessoas e a gente acha os influencers, né, enfim, ou até pessoas mesmo do nosso dia a dia, e a gente acha que essa pessoa tá muito feliz, que a vida dela é ótima, que ela não tem, nenhum momento difícil. As redes sociais, causam essa impressão, né. Eu falei um pouco sobre isso no episódio A Vida Perfeita das Blogueiras, alguma coisa assim, não lembro o título certinho. Mas eu achei interessante também que, meu pai, né, é pastor, e em um dos cultos dele, eu não lembro certinho qual que era o tema, mas ele falou sobre as redes sociais, né, e aí ele falou sobre acho que ele estava falando sobre desafios e tal, enfim. E aí ele falou sobre, como a gente enfrenta, né, desafios no dia a dia e felicidades também, como a gente passa por momentos de desafios e felicidades, mas que, por exemplo, a gente não, compartilha, momentos de luta, né, e de dificuldade nas nossas redes sociais. Muito pelo contrário. E são momentos que também deveriam ser compartilhados, né, pelo menos com pessoas mais próximas. Mas não, a gente tá sempre vendendo e a gente tá sempre rendido também, a esse papo de que todas as pessoas estão felizes, né, e todas as pessoas precisam estar felizes porque sim, sabe. Então, eu não tô feliz com o meu corpo, eu vou lá e eu faço uma alteração nele. Aí eu não tô feliz com tal coisa, e aí eu vou lá e faço tal coisa, em relação a isso. A gente fica buscando, né, "Ai, eu preciso ser feliz, o que que eu vou fazer agora então para eu ser feliz? Para eu ter uma vida feliz", né. E muitas vezes a gente não coloca, a mão na consciência do por que que a gente está buscando aquela felicidade. Sou eu que estou buscando essa felicidade
ou foi me imposto um pensamento indireto de que eu preciso daquilo para ser feliz, e sem aquilo eu não vou ser feliz. Então tem um monte de gente, sei lá, namorando. Então eu preciso de um namorado, eu preciso de um parceiro, sei lá, eu preciso de alguém para eu ser feliz também. Tem pessoas colocando, sei lá, preenchimento labial. Então para eu ser um pouco mais feliz eu preciso fazer preenchimento labial, porque o meu lábio é muito pequeno. Nossa, isso inclusive vai ser meu pensamento no banho. Mas enfim, eh sobre essa obsessão da estética, sabe. Eu vou falar sobre isso no pensamento do banho. Outra coisa também que me intriga em relação à felicidade, sobre essa busca, né, pela felicidade, é que a gente, sempre coloca, de alguma forma, não sempre, vai, na maioria das vezes, eu sinto que essa busca pela felicidade, e o conceito e a ideia de felicidade tá muito ligado quando a gente fala sobre a vida profissional, tá muito ligada com a vida profissional, de alguma forma. Então, por exemplo, não tô em um emprego que eu quero, então eu não sou feliz. Não tô na empresa que eu quero, então eu não sou feliz. Não tô na área que eu quero, então eu não sou feliz. Não tenho o salário que eu quero, então eu não sou feliz. Eh, eu não tenho um regime de trabalho que eu quero, ou seja, sei lá, ou CLT, ou PJ, ou híbrido, ou presencial, ou home office, então eu não tô feliz. A gente sempre tá a gente sempre não, né, na maioria das vezes eu sinto que essa questão da felicidade tá muito ligada com a busca do emprego e, tipo, da profissão, sabe, de alguma forma. Eu acho que é muito o que o Paulo fala, né, que no áudio dele, de que das escolhas, será que as escolhas que eu tô fazendo, sabe, são boas escolhas, são escolhas que vão me deixar feliz? Olha, gente, hoje tá difícil pra mim, além das 1000 pausas que eu tô fazendo durante o episódio, porque eu tô com a rinite, meus gatos miando sem parar no fundo, mas enfim, não sei nem se vocês estão ouvindo, mas eu estou ouvindo e tá me atrapalhando um pouco, mas tudo bem. Enfim, né, gente, voltando, né, a felicidade, né, sempre tá, ligada com escolhas e caminhos e, vida profissional ou vida amorosa. A felicidade está sempre ligada com algum âmbito da nossa vida, seja a vida amorosa ou profissional ou financeira. Isso que eu tô falando que, assim, eu nem sou a favor daquela frase de: "Ai, dinheiro não traz felicidade". Eu até entendo, né, o motivo dessa frase, porque se você for ver, tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, muito, muito, muito dinheiro, e tem várias questões aí e não se sentem felizes, né, enfim, e não se sentem completas, se sentem sozinhas, enfim. Então, assim, eu não sou a favor dessa frase eh, de que, dinheiro não traz felicidade, sabe, porque eu acho que talvez não traga felicidade, mas facilita muito e ajuda muito a gente ter uma vida um pouco mais leve, né. Então, assim, eu não gosto de não romantizar, né, porque eu acho que já virou uma palavra meio banal esse negócio de romantizar. Eh, mas eu não gosto desse conceito de que: "Ai, não, tá tudo bem", sabe, uma vida sem dinheiro, uma vida sem lazer ou sem luxos. Tipo, mano, não, a gente quer de vez em quando poder comprar, uma coisinha sem ter que se preocupar se no final do mês vai sobrar dinheiro para pagar as contas, entendeu? Então, assim, é isso, não sou a favor dessa frase, só deixando claro aqui, mas só falando que, a felicidade sempre está ligada com algum âmbito da nossa vida de alguma forma. Eu acho muito interessante a gente ligar muito com o trabalho, né.
Então, por exemplo, eu trouxe aqui um trecho do livro, sim, do livro Bem-vindos à Livraria Rio Não Dong, e que fala, né, sobre felicidade, traz uma reflexão sobre felicidade. Eu trouxe o áudio do Paulo, que fala sobre felicidade. Eu ouvi um episódio de um podcast, coincidentemente, que falava sobre felicidade. O episódio, vou citar aqui para vocês para indicar, chama A Felicidade é um Destino ou uma Travessia? Do podcast Bom Dia Óbvios. Se vocês nunca ouviram esse podcast, é bem legal, eles trazem umas reflexões bem legais, assim, é bem interessante. Ouçam esse episódio, é bem legal. Enfim, e nesse episódio também falava sobre a felicidade e o trabalho. De alguma forma, citava o trabalho e a vida profissional, sabe? E aí eu acho muito engraçado a gente ligar a felicidade com a nossa vida profissional, sabe? Pelos diversos exemplos que eu citei, né, agora há pouco, né, ou pelo emprego que eu tô, ou pela profissão, ou pelo cargo, ou pelo salário, pela empresa, pelo regime, sabe? Alguma coisa não deixa a gente feliz, alguma coisa nesse âmbito deixa a gente frustrado, que muitas vezes a gente acaba resumindo a nossa vida como uma vida infeliz. Então, ai, a minha vida não é boa porque por conta disso, sabe? Porque, sei lá, eu não tô no emprego que eu queria estar, ou porque eu não ganho o salário que eu queria, que eu gostaria de ganhar. Ou, enfim, sabe, por vários motivos assim que pode acontecer. E assim, tudo bem. A gente pode achar que não tá legal, né, que a gente é injustiçado, ou ficar frustrado, né. Eu não tô invalidando esse sentimento de frustração em relação a algo na sua vida, na nossa vida, né, que não tá satisfazendo a gente, sabe. Eu não tô invalidando esse sentimento. Mas será que a sua vida é tão ruim assim? Será que você é tão infeliz assim que tipo, será que essa situação é tão ruim ao ponto de você achar que você é infeliz? Sabe, tipo, porque assim, eu tenho várias questões em relação ao meu trabalho e eu já falei disso aqui no podcast, eu tenho um episódio basicamente sobre isso. Mas assim, eu não consigo pensar assim: "Nossa, eu sou uma pessoa infeliz por conta do meu trabalho", sabe? Sim, é uma parte que realmente não é a melhor parte da minha vida. Mas, tipo, eu tô num escritório que tem pessoas legais, sabe? Querendo ou não, é uma área que, dá pra fazer coisas que eu gosto mais do que outras, sabe? Eu não posso considerar que a minha vida é horrível e que eu sou completamente infeliz, por conta do meu trabalho. Beleza, eu tenho as minhas frustrações em relação ao meu trabalho, em relação ao meu emprego, mas, só por conta dessas frustrações, então eu tenho que considerar que eu não sou feliz. Mas ao mesmo tempo, eu entendo quem sente isso, né, quem sente que a vida é infeliz porque por conta do emprego. Porque assim, querendo ou não, o trabalho, ele tá muito no nosso dia a dia, né, ele faz muita parte da nossa vida. Muito mais do que qualquer um gostaria, né. A gente passa mais tempo, se você trabalha presencial, né, mais tempo no trabalho do que em casa. A gente passa mais tempo trabalhando e fazendo atividades que não necessariamente você gosta e quer fazer naquele momento, do que fazendo coisas que a gente efetivamente gosta. Então, por exemplo, eu passo mais tempo na frente do computador trabalhando e, enfim, vendo contrato, fazendo minhas coisas, do que, sei lá, fazer um crochê, do que ler, do que desenhar.
do que jogar um videogame, sabe. Tipo, a gente passa muito tempo, muita parte, assim, da nossa vida é ligada ao trabalho, sabe. Então é isso, eu ao mesmo tempo que eu acho que a gente tem que tomar consciência, eh, sobre isso de tipo: "Ai, será que minha vida é tão infeliz assim? Será que eu tô tão infeliz assim por conta dessa situação?", sabe. Ou será que tipo, não que eu tô exagerando, mas assim, é isso, sabe, será que eu não tenho que olhar um pouquinho mais a minha vida ao todo? Beleza, aí você pode falar: "Ai não, meu trabalho é uma bosta, minha vida amorosa é uma bosta, minha vida de amizades é uma bosta, minha vida social é uma bosta, minha família é uma bosta", sabe, tipo, aí realmente eu acho que você é um pouquinho infeliz, aquelas. Mas enfim, mas é isso, sabe, o que eu quero dizer tem é praticamente impossível a gente ficar 100% feliz e praticamente impossível a gente ficar 100% satisfeitos, com todos os âmbitos da nossa vida, sabe. E assim, não é só porque aí você pode estar super bem no trabalho, trabalhando com algo que você gosta, ganhando o salário dos sonhos, trabalhando com pessoas legais, vários projetos dando certo, só que aí você vai ver e a sua vida amorosa já não é tão legal assim, né. Você não consegue arranjar uma pessoa para, enfim, ter um chamego, tal, não tem pessoas interessantes também para você conhecer, ou: "Ah, eu tô com um emprego ótimo, tenho um namorado, uma namorada, um, sei lá, um noivo, sei lá, tenho uma vida amorosa ok, mas eu não tenho uma boa relação com a minha família". É isso, sabe, sempre vai ter um âmbito da nossa vida que não vai ser legal. Enfim, mas eu achei muito interessante, assim, a gente quer dizer, a maioria das vezes, a felicidade está relacionada com trabalho. Eu achei interessante isso, assim, eh, perceber, né, isso. E aí eu vou ler aqui umas partezinhas do livro, né, Bem-vindos à Livraria Rio Dong Dong, que fala sobre felicidade, que eu achei interessante. Bom, primeiro tem essa parte aqui, que tem uma conversa entre 2 personagens, e aí, um pergunta para o outro, né, o que te deixa feliz? Essa foi a pergunta. Felicidade? Ele nunca tinha pensado muito a respeito. Muitos dizem que os seres humanos buscam a felicidade. Ele passava mais tempo tentando ser produtivo do que pensando em como ser feliz. Talvez para ele felicidade signifique aproveitar bem o tempo. Ah, isso foi só o narrador. Aí o personagem responde o que deixa ele feliz, né? Que pergunta difícil. Não sei muito bem o que é felicidade. Você falou agora há pouco que ficou feliz bebendo cerveja. Acho que sei como é essa sensação. Se você disse que estava feliz, então felicidade deve ser isso. Mas cada pessoa tem uma definição diferente de felicidade. Deve ter alguma que combine comigo por aí, mas é muito difícil responder. O que é felicidade? Será que existe uma definição única? Eu achei muito interessante esse trecho do, deve ter alguma definição aí que serve de felicidade, né, que serve pra mim. Porque eu acho que faz muito sentido, assim, sabe, porque o que me deixa feliz não necessariamente é o que te deixa feliz, né. Eu acho que a felicidade ela é muito relativa, então comer, sei lá, uma bomba de chocolate me deixa muito feliz. Agora, para uma outra pessoa, uma bomba de chocolate pode não ser nada e, tipo, não fazer nenhuma diferença na vida da pessoa. Beber cerveja, tem todo um contexto aqui, né, desse de beber cerveja, mas assim, beber cerveja para uma pessoa pode deixar a pessoa muito feliz, mas para outras pessoas aquilo não é felicidade. Então achei interessante esse trecho. Aí eu separei mais alguns, tá? Porque esse capítulo realmente é bem interessante.
Eu gostei, pelo menos. Mas a personagem aqui nesse contexto está falando o que Aristóteles acha sobre a felicidade e como ela mudou, né, de visão, que uma hora, uma época da vida dela fez sentido essa definição e essa ideia sobre felicidade, mas que hoje em dia não faz mais sentido para ela. E aí eu vou ler essa parte aqui. Ele diz que felicidade e prazer são coisas diferentes. De acordo com ele, felicidade são conquistas que fazemos ao longo da vida. Se alguém decide que quer ser pintor, ele precisa se dedicar a isso. Se conseguir alcançar o seu objetivo, podemos concluir que teve uma vida feliz. Eu costumava gostar desse ponto de vista. Nosso humor muda o tempo todo. Podemos ser felizes num dia e infelizes no outro. Digamos que hoje fui feliz por ter bebido chá de marmelo. Mas amanhã talvez não seja feliz, não importa quantas xícaras de chá de marmelo eu tome. Esse tipo de felicidade não é atraente. Eu achava que as nossas conquistas ditam a nossa felicidade, então valia a pena lutar por isso. Eu era muito esforçada, pelo menos naquela época. Eu acho que aqui, mais uma vez, né, é essa ideia do trabalho e a felicidade, né? Então, se você quer ser pintor e aí você se esforça para ser um pintor, e aí, enfim, então você é uma pessoa feliz porque você está exercendo aquilo que você gostaria de exercer e você se esforça para ser boa nisso, né? Para você ser bom nisso. E aqui também traz uma ideia, né, de que as nossas conquistas ditam a nossa felicidade. Eu acho falho também esse pensamento de que as nossas conquistas definem a nossa felicidade, né? Porque quer dizer então que eu preciso estar o tempo todo conquistando algo para me considerar feliz, sabe? Ou para que as outras pessoas me considerem feliz, ou para que, enfim, para que eu tenha uma vida feliz. Então, pô, é difícil viver assim. Então a felicidade ela é muito mais difícil de alcançar do que, poderia ser. Porque eu preciso estar o tempo todo conquistando, não é sempre que eu quero estar conquistando alguma coisa para ser feliz, sabe? Às vezes algo simples pode me deixar feliz e e é isso, e me deixar bem com a vida, tipo, sei lá, por exemplo, quando eu faço um rolê com os amigos que é muito legal, que é muito gostoso, que a gente tem conversas legais, que o clima tá muito legal, enfim, isso me deixa feliz, sabe? Tipo, pra mim isso é, é um sinônimo de vida boa, sabe? Você ter boas amizades. É um sinônimo de felicidade, né? Você ter boas amizades, ter bons amigos, ter boas companhias. E eu precisei conquistar alguma coisa? Não, não precisei conquistar nada, sabe? Foi um momento completamente natural entre a gente, sabe? E isso já me deixou feliz o suficiente. Então, assim, esse negócio de, ai, você tem que conquistar. Não, balela, aquelas. O último trecho que eu queria ler aqui para vocês, é, o cara pergunta assim, né? Mas por que você mudou de ideia? Por que não gosta mais da visão de Aristóteles? Aí ela responde: porque eu não estava feliz. Conquistar coisas trabalhando duro é bonito, mas depois entendi o que ele realmente quis dizer. Trabalhe a vida inteira para ter alguns momentos de felicidade. Para alcançar a felicidade, você precisa ser infeliz a vida inteira. Quando pensamos desse jeito, a felicidade se torna algo horrível. Dedicar toda a minha vida a uma única realização me deixaria com uma sensação de vazio. Por isso decidi que buscaria o prazer em vez da felicidade. Eu confesso que a primeira vez que eu li, a segunda, enfim, eu acho que eu só entendi essa parte do agora eu busco o prazer, ao invés da felicidade agora. Porque eu não estava entendendo assim, nossa, mas como assim você busca o prazer ao invés da felicidade, né?
Bom, pelo menos essa foi a minha interpretação. Felicidade, eu acho que se tornou uma coisa meio banal, assim, sabe. É uma coisa que a gente busca, mas que é tão subjetiva que a gente não sabe o que a gente está buscando. A gente não sabe o que a gente quer, sabe. A gente fica nessa de: "Ai, será que eu estou fazendo as escolhas certas?". O que é fazer as escolhas certas, sabe? O que é, fazer o certo? O que é ter boas escolhas, enfim, e caminhar de um jeito ou de outro para você conseguir ser feliz, sabe? O que é isso? Por que que a gente tem que buscar isso, sabe? Quem colocou essa ideia de que a gente precisa ser feliz e que a gente precisa estar nessa busca o tempo todo? A gente não sabe mais o que é felicidade. A gente trocou felicidade, a gente definir felicidade como, sei lá, um estado de espírito, sei lá, enfim, uma coisa boa que aconteceu, por, eh, o que traz a felicidade, né. Então, tipo assim, ai, dinheiro me traz a felicidade, sei lá, beijar na boca me traz uma felicidade. E aí a gente, eh, busca em outras coisas, às vezes drogas, sei lá, traz a felicidade para a pessoa. E aí a gente acaba buscando, eh, essa felicidade nessas coisas subjetivas, porque a gente acha que é aquilo que vai trazer aquele estado de felicidade. Só que a vida ela é muito inconstante, sabe, tipo, hoje pode te deixar feliz isso, sei lá, o seu emprego, ou aquela pessoa que você tá beijando na boca, ou sei lá, tal conquista, tal coisa, pode te deixar feliz naquele momento, ou por um certo tempo, até que não vai mais te deixar feliz. E aí você vai fazer o quê? Sabe, então, tipo, depois que aquilo satisfez a sua felicidade, então agora você é uma pessoa triste, uma pessoa miserável, uma pessoa infeliz, sabe, e aí você vai voltar para esse estado de tipo: "Ah, então vamos ver qual que vai ser a próxima coisa que vai me deixar, feliz", sabe. Pelo menos eu interpretei esse trecho dessa forma de que é isso, a felicidade a gente já não sabe mais o que que é a felicidade, o que que traz a gente, o que traz felicidade pra gente, até porque a gente tá o tempo todo sendo bombardeado, com informações do que: "Ai, olha que isso aqui vai te deixar feliz", ou não, tal coisa que vai te deixar feliz. E aí a gente é bombardeado o tempo todo por: "Ah, não, é isso que vai te deixar feliz, em busca da felicidade. Olha aqui, eh, é esse creme que vai deixar sua pele bonita, que vai te deixar feliz". Ou não, é essa viagem que é muito legal para esse país desconhecido que vai te deixar muito feliz. E aí, a gente já não sabe mais o que a gente quer, né, porque, eh a gente olha, tipo, tantas pessoas que pra gente parecem estar felizes, que a gente pensa: "Bom, é uma fórmula, então se ele tá feliz nesse lugar, então eu tenho que ir pra esse lugar, estar nesse lugar que essa pessoa está pra eu ser feliz também". E aí eu entendo a questão dela de tipo: "Ai, trocar então a felicidade por prazer". Coisas que não nos trazem prazer, porque essas coisas podem ser tomar uma cerveja gelada com os amigos numa sexta-feira, pode ser comer uma pizza no meio da semana, pode ser, sei lá, ir num show, ir numa festa, encontrar a família, encontrar os amigos, sabe. São momentos, pequenos momentos de prazer que você olha pra sua vida e aí você fala: "Nossa, acho que a vida vale a pena, né". Olha só que momento legal que eu tô vivendo aqui. E que, tipo, é isso, eu posso viver esses momentos mais vezes.
sabe? E e tudo bem, eu posso estar feliz aqui nesse momento, né, eu posso estar tendo prazer aqui nesse momento e amanhã eu posso não estar tendo mais esse prazer. Mas ou eu posso estar com prazer em outra coisa, ou, simplesmente não vou estar num dia ruim, não vou estar num dia bom, e aí eu não vou conseguir sentir prazer, em mais nenhuma coisa, porque eu não estou feliz, ou mesmo, não estando feliz, eu posso buscar algo que, naquele momento de infelicidade, me traga algum tipo de prazer. Então, até em outros episódios, né, que eu falei de: "Ah, o que que te traz conforto", sabe. Então, em momentos, em situações que eu não tô legal, que eu não tô me sentindo bem, e aí eu pego e faço coisas, que me deixam confortável. Que me traz prazer, que me traz algum tipo de alívio. É isso, sabe, eu acho que a gente tem que ressignificar essa questão da felicidade, da busca pela felicidade. Aí só um último trechinho, gente, que eu vou fechar aqui o episódio, que eu achei bem interessante. Parece que a felicidade não é tão difícil de se encontrar. É disso que eu estou falando. Da felicidade? Sim, a felicidade não é tão difícil de encontrar. Ela não está num passado remoto ou num futuro distante. Está bem diante dos nossos olhos, assim como a cerveja daquele dia e o chá de marmelo de hoje. Acho que a vida se torna um pouco mais fácil quando sabemos que a felicidade não está tão distante. Enfim, é com isso que eu fecho o episódio de hoje. E antes de ir para o pensamento no banho, ai, gente, eu queria pedir desculpas caso vocês estejam percebendo, né, um certo, eh, sei lá, uma certa confusão aí, né, no episódio. Talvez vocês não sintam tanto por conta da edição, mas foi bem difícil gravar esse episódio, porque, eu achei o tema super interessante, eu estava muito empolgada, assim, para falar sobre esse tema, mas de verdade eu parei, sei lá quantas vezes nesse episódio pra espirrar e assoar o nariz, porque, eu tô completamente agoniada, então peço desculpas mais uma vez aqui se vocês tiverem sentido essa diferença no episódio, né, caso a minha performance não tenha sido tão legal assim, pra um tema tão, sei lá, complexo, né. Eh, Peço desculpas. Mas é sobre também, né, é basicamente como se a gente estivesse batendo um papo, cara a cara, eu ia estar aqui catarrando e você ia ter que me aguentar falando enquanto eu catarro. Mas a vantagem de vocês é que eu corto todas essas partes. Ai, gente, então vamos para o pensamento no banho. Gente, o pensamento no banho dessa semana é o que eu falei até no durante o episódio, que é: meu, eu tenho sentido as pessoas cada vez mais com uma preocupação excessiva com estética. Eu achei que tinha passado um pouco essa, situação de estética, sabe, de tipo, ai, colocar a boca, e ai, colocar bumbum, peito, não sei o quê, tirar a barriga. Eu acho que talvez tenha até diminuído um pouco, não sei. Acho que talvez, né, olha que bom. Não sei se diminuiu, sinceramente, assim. Estatisticamente falando, mas meu, tem aparecido muito vídeo. Eu acho que até deu uma parada, porque eu parei de assistir também, né? Porque quanto mais você assiste também, mais aparece pra você. Mas, meu, tava aparecendo muito vídeo de pessoas, tipo, dando dica. Ai, como deixar uma axila sem mancha? Como ficar com ai, sei lá, a virilha sem bolinha. Como mano, sabe umas coisas assim, tipo, gente, ai, como deixar o seu joelho lisinho, sei lá, sabe, umas coisas assim. E, gente, pelo amor de Deus, sabe, é só um sovaco, é só um joelho, é só uma virilha, sabe? A gente, nossa, juro, gente, não dá. Assim, eu entendo que tenham pessoas que realmente têm uma questão de autoestima com essas partes do corpo, né.
Porque tem pessoas que realmente têm a axila bem mais escurecida do que o resto do corpo, tal, e isso traz uma insegurança para a pessoa. E eu não tô invalidando a insegurança da pessoa, mas é que assim, e nem tô criticando as pessoas que dão dicas sobre isso, mas é muito difícil porque assim, cara, cada vez mais a gente tem que se preocupar, querendo ou não, sabe, com umas questões estéticas, tipo, cara, pelo amor de Deus, é só um corpo, sabe? É só um corpo sendo um corpo, sabe? Tipo, e aí o ruim é que, por exemplo, acaba aparecendo esses vídeos pra mim, aí eu acabo assistindo. Aí, por exemplo, né, apareceu, da axila. Aí lá fui eu, na frente do espelho, ver se a minha axila era escura e se eu precisava, seguir essas dicas para esclarecer eh, a minha axila. É claro que, assim, também a gente tem que ter consciência do que a gente está consumindo na internet, né. Eh Mas vocês entendem o meu ponto de assim, gente, pelo amor de Deus, só deixa um corpo ser um corpo, sabe, e tá tudo bem. Entende o que eu quero dizer? Assim, porque assim, antes, né, quando não tinha internet e tal, e a gente queria resolver uma certa parte do nosso corpo, o que que a gente fazia? A gente pegava, marcava um médico, um dermato, sabe, a gente ia atrás dessa informação de profissionais, mas aí você vai atrás dessas informações, entendeu? Para você tentar resolver. E aí na internet, não, todo mundo o tempo todo pode pegar várias informações e várias outras pessoas podem dar várias informações, e aí junta uma pessoa querendo dar uma informação com um maluco noiado, tipo eu, que pega essa informação e vai lá na frente do espelho ver se o sovaco é preto, cinza, sei lá, ou se tem foliculite. Tipo, cara, é só um corpo, sabe? É só um sovaco, gente, pelo amor de Deus, deixa o corpo ser corpo. Enfim, eu tô com isso na cabeça, assim, ultimamente. Ai, gente, enfim, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e vamos para os recadinhos. Avaliem o podcast, me sigam nas redes sociais, @falando que não sabe, no Instagram e TikTok. Deixe o seu comentário aqui no episódio falando o que que você achou, o que que é felicidade para você, enfim. Eh, Se você discorda com algo que eu falei, e caso a sua mensagem seja muito grande, você pode deixar o seu áudio, o link tá aqui no perfil do podcast. E é isso. Um beijo e eu fui. Tchau!